Polônia pede uma reparação financeira na casa dos 6,85 trilhões de reais por conta de tudo que a Alemanha fez os poloneses sofrerem na Segunda Guerra Mundial. Será que está de bom tamanho? Aliás, está virando moda no mundo, hein? Lembra o caso do Paraguai? Pedindo uma reparação histórica pela Guerra do Paraguai? O que vai rolar? A ONU anuncia o relatório condenando as ações chinesas contra os uigures, que pode ser a marca de um novo momento, de um pedido de independência, sanções contra o território chinês. Será que existe de fato campos de concentração ou será que é uma forçação de barra do mundo ocidental? A Alemanha anuncia, como já tinha feito outras vezes, né, mas mais forte agora, um aumento da sua presença militar no Índico-Pacífico, depois de anunciar um aumento de 2%, aliás, em 2% do PIB, em gastos militares, mas aparentemente não está amedrontando muito os chineses não, hein? O Japão, inclusive, anunciou também o maior orçamento militar da história, pelo menos foi o pedido dos oficiais japoneses para esse próximo ano. Região do Índico-Pacífico não está nada fácil. E para finalizar, vamos falar aqui do G7, que vai estabilizar, vai colocar um relatório muito possivelmente na próxima semana de como que vai funcionar as novas sanções ao petróleo russo com o estabelecimento de um teto, um limite máximo, para que tenha sanções, mas que não prejudique o mundo. Mas já vou até anunciar para vocês. A Rússia já falou que não vai aceitar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, sem um centavo de dinheiro público, galera, porque é um abuso que está sendo feito, principalmente nessas eleições. Vou bater um papo mais sério com vocês no Instagram, minha outra rede social, aqui eu não uso tanto para falar sobre minha candidatura, mas se você quer um cara que fale sobre educação, redução dos impostos, enfim, um cara que vai ser a comunicação entre o povo paulista e a Lespe, tá no canal certo, tá? Ética com seu dinheiro também, principalmente. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, deixa eu ver aqui se tá... Opa, tá ligado, beleza. Vamos lá, ó. Seguinte, o que aconteceu de importante, né? Que nem eu falei para vocês, primeira notícia, acho que mexeu com a geopolítica internacional, está relacionada à Polônia e à Alemanha. A gente sabe de tudo que a Polônia sofreu. Estima-se mais ou menos cerca de 6 milhões de mortes decorrentes da Segunda Guerra Mundial, sendo que 3 milhões somente de judeus, né? Enfim, é bem triste a situação da Segunda Guerra Mundial. Mas, além de tudo, teve danos de infraestrutura, a mão de obra foi deslocada ou foi morta mesmo, né? Enfim, tem uma série de problemas que não foram somente no conflito, mas decorrência do conflito, de infraestrutura, produção industrial, agricultura e tal. Segundo o Partido Nacionalista Polonês, que está no comando, inclusive hoje, a todos os danos, se for fazer uma reparação histórica de tudo que a Polônia sofreu, está na casa dos 6,85 trilhões de reais. Mais de 1 trilhão de dólares. Isso é um valor muito alto, ele é muito importante, tá? Isso vai ser colocado. A Alemanha alega que já fez um acordo com a Polônia pós-Segunda Guerra Mundial e esse acordo não vale nada, esse acordo no momento. Segundo o Partido Nacionalista, na verdade, o acordo que foi feito no passado que não vale, porque não levou em consideração tudo que a Polônia sofreu, não só no conflito, mas dali para frente também, tá? O senhor tá com uma cara meio estranha isso, não tá? Tá mesmo, né? A gente está chegando próximos de épocas de eleição, o partido governista está com uma queda de popularidade graças à inflação. Lembrando que no mapa a gente tem a Rússia, a Ucrânia, a Polônia e a Alemanha, né? Ou seja, a Polônia ela faz bem fronteira ali com o conflito. E as relações entre a Alemanha e Polônia também não estavam das melhores. A Polônia acusou muito a Alemanha de fazer corpo mole nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Claro, a Alemanha depende muito do gás russo, talvez seja o principal país da União Europeia que depende desse gás, né? E a Polônia alegou que a Alemanha não estava ajudando a Ucrânia como deveria, e pior ainda, que na verdade estava sendo, digamos assim, não apoiando da maneira como deveria apoiar uma situação de guerra, se fosse com a Alemanha, como no passado já aconteceu, que receberia mais apoio. Tá? Por conta disso, as relações ficaram péssimas, estão muito ruins nesse momento, o Olaf Scholz e o Andrzej Duda, e também por isso foi utilizada essas sanções. Só que dentro desse contexto, é claro que o Partido Nacionalista, exigindo esse valor gigantesco, ele ganha popularidade. Tá vendo? Ó, a gente está contra os alemães, a gente pensa na Polônia. A oposição está alegando que esse pedido absurdo é somente para ganhar popularidade. Será? Eu, particularmente, parto do mesmo princípio. Assim como o Paraguai também o fez na Guerra do Paraguai, é óbvio que a gente não vai dar uma indenização bilionária ao Paraguai.
Até porque, né, convenhamos que a culpa não foi somente nossa naquele conflito, né? Enfim, mas isso é um papo para outro vídeo. Agora, essa indenização também acho que não vai acabar rolando. A ONU produziu hoje um relatório super importante, tá? Apesar de uma resistência bem forte da China, contra os abusos cometidos contra uma minoria muçulmana do noroeste do país, na região do Xinjiang, a minoria uigur. Tá? Por quê, professor? O que acontece lá? É uma região separatista, a região do Xinjiang. A China não quer separar, não quer anunciar, não quer dar separação para aquele território, primeiro, porque teme o efeito dominó. A gente tem o Tibete, a gente tem Macau, a gente tem Hong Kong, a gente está em Taiwan. Poxa, se anunciar a separação do Xinjiang, por que as outras não poderiam separar também? Então, para não acontecer esse efeito dominó, e também porque Xinjiang tem uma reserva importante de petróleo, os chineses não querem dar autonomia para esse local. Mas eles não se sentem chineses. A religião é diferente, a etnia é diferente, até o fenótipo, né? Os costumes, eles são bastante diferentes. Só que líderes separatistas ali, eles são colocados no que a China chama de campos de reeducação, campos de qualificação profissional. Segundo a China, ela pega as grandes lideranças separatistas, e é crime exaltar o separatismo na China, pega essas pessoas, prende, faz algum tipo de reeducação, qualificação profissional tal, para sair preparado para o mercado de trabalho, desenvolver economicamente a sua região e não querer mais o separatismo frente à China. Essa é a narrativa chinesa, claro. Segundo o mundo ocidental, segundo os Estados Unidos, lá é praticamente um campo de trabalho forçado, é um campo de concentração. Então eles prendem os chineses e existem denúncias ali de, até é ruim falar no YouTube, né? Tortura que acontece ali, existe violência sexual, existe casos, por exemplo, de drogas que são colocadas como uma forma mesmo de lavagem cerebral nas pessoas. Enfim, a ONU pegou 40 pessoas, sendo que 26, segundo o relatório, já foram colocadas nesses campos de educação chineses, e eles produziram praticamente todos os mesmos relatos. Isso, em si, não tem uma grande importância no momento, mas levanta de novo o debate que sempre foi acalorado. A gente está falando, por exemplo, galera, de recentemente Estados Unidos e alguns países europeus boicotarem as Olimpíadas de Inverno na China por conta do que acontecia com os uigures. Ah, professora, hipocrisia? É um pouco, né? Convenhamos que também existe trabalho ali no Sudeste Asiático feito por várias indústrias europeias. Existe a prisão de Guantánamo nos Estados Unidos. E isso de nenhuma maneira passa pano para o que a China faz. Mas é um pouco hipócrita também, né? Sancionar tal somente os chineses. Todos os países têm o seu calcanhar de Aquiles, né? Os Estados Unidos, os países ocidentais, também não são muito diferentes. Embora a gente saiba também que eu, pelo menos, brasileiro, compactuo muito mais com o modelo de democracia liberal ocidental do que com o modelo chinês e russo, com toda certeza, né? Mas geopolítica, lembrem-se, não é o mundo dos bonzinhos. Lembrem-se sempre disso. A Alemanha, que estava em destaque no começo do nosso vídeo também, anunciou que vai aumentar os seus gastos com PIB, né, com defesa, em 2%. Lembrando que desde o final da Segunda Guerra Mundial, por tudo que a Alemanha fez, ela tentou reduzir um pouco essa participação militar e depender muito mais da OTAN, essa aliança militar criada pelos Estados Unidos, para defender os países capitalistas ocidentais. Mas depois do início dos conflitos, como eu falei para vocês, Rússia, Ucrânia, Polônia e Alemanha. A Alemanha corre risco até com a usina de Zaporizhia, caso aconteça algum tipo de radiação tal, porque a proximidade geográfica ela é muito importante. Então aumentou os gastos militares e, inclusive, ano passado já tinha colocado o navio de guerra, depois de mais de 20 anos, na região de disputa do Mar do Sul da China, e agora anunciou que vai deslocar para 2022, para 2023 e 2024 alguns exercícios próximos com a Austrália e também mais navios de guerra para a região do Índico-Pacífico. Segundo ele, para defender o interesse de parceiros. Não é provocação, e sim defender o interesse de parceiros. Essa região do Índico-Pacífico, que é a região mais movimentada do mundo hoje em capitais, e que a China vem querendo também estabelecer relações. Ilha Samoa, a Ilha Salomão, a China vem construindo algumas ilhas artificiais para dominar territorialmente, então é um conflito geopolítico aí envolvido. E é claro que as nações que estão ali envolvidas, o Japão, por exemplo, como eu disse na introdução, anunciou para o ano que vem o maior orçamento militar da história, muito possivelmente também desenvolvendo mísseis hipersônicos, tal, que tenham capacidade de possivelmente atacar os chineses. Os países que sempre dependeram do exército americano, acho que estão se ligando agora que ter uma autonomia, um hard power, uma força militar, também é importante, não só o soft power, influência econômica, influência cultural, que é o que os japoneses e os alemães sempre tiveram.
A China, por enquanto, não confia muito no poder dos alemães. Será que a Alemanha vai fazer algum tipo de resistência ao avanço chinês? Sei não, hein, pessoal? E para finalizar aqui o nosso vídeo, o G7, as 7 economias mais desenvolvidas do mundo, estão pleiteando adotar novas sanções contra a Rússia. Só que qual que é o problema? As sanções não prejudicam somente a Rússia, prejudicam o mundo inteiro, né? Então adota as sanções ao gás, dispara o preço do gás, adota as sanções ao petróleo, dispara o preço do petróleo, adota as sanções aos alimentos, dispara o preço dos alimentos. Então, para evitar, segundo o G7, que as sanções russas prejudiquem o mundo, eles vão mudar a maneira como eles vão adotar sanções. Eles vão anunciar que todos os países que corroborem, claro, né, com a ideia do G7, isso é um ponto bem importante, tem que colocar um teto no petróleo russo. Então vão falar, o petróleo está sendo comercializado a 100 dólares. Quem for comprar da Rússia tem que comprar a 60 dólares. Tá? Essa é a lógica. Para o sorteio, 2 perguntas. Primeiro, e se os países não quiserem obedecer isso? Acaba, né? O acordo. Para o sorteio, outra dúvida. E se a Rússia não quiser vender se for a 60 dólares, somente a 100 dólares? Acaba o plano também. Então o plano do G7 que é extremamente frágil. O que eles podem fazer, que eu duvido, é países que não respeitarem essas sanções. A gente não negocia mais com vocês. Aí o país fica numa sinuca de bico. Ou negocio petróleo com os russos, ou eu perco o mercado consumidor de Estados Unidos, Alemanha e os outros membros do G7. Não sei se vai chegar nesse ponto, tá? Mas a Rússia já anunciou que não vai respeitar esse teto ao petróleo negociado, e creio também que isso não vai funcionar com países como Índia, Brasil, China, etc., que economicamente, desde o início dos conflitos, não sancionaram os russos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais conflitos do dia? Se vocês curtiram o vídeo, então, já se inscreve no canal, deixa seu like, me segue no Instagram, que é super importante, @prof_Ricardo Marcílio. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.